Caros irmãos, em especial a saudação ao Padre Antônio José, prior da comunidade Nossa Senhora Mãe do Divino Pastor, e a todos os irmãos desta querida comunidade. E a todos os participantes deste simpósio sobre a arte, arquitetura e educação. A origem e motivo da fundação da Ordem de Cister. A Ordem Cisterciense teve sua origem na fundação de um mosteiro numa localidade chamada Cister, em 1098, por um grupo de monges beneditinos que desejavam viver a regra de São Bento de uma forma mais literal, mais estrita e austera, para que, mediante essa observância dos costumes e dos bons hábitos, pudessem purificar o coração para se tornar cooperadores da graça de Deus e, por fim, mais próximo a Ele. Entre os monges se destacam Roberto, Alberico e Estevão, os três primeiros abades de Cister. A reforma cisterciense pode ser compreendida como um movimento de Deus que chama o homem para que esse, percebendo sua própria humanidade carente de Deus, se volte ao próprio Deus que o chama. Nesta perspectiva, a reforma cisterciense pode ser compreendida como um diálogo entre Deus e o homem, um chamado à graça divina para que o monge reveja os próprios costumes mundanos, tendo em vista a vida eterna. Compreendendo a necessidade do amor divino, de purificação do coração preso aos instintos animais, os primeiros cistercienses não mediram esforços para buscar a Deus através de um caminho ascético bastante seguro. A observância da regra de São Bento, ao qual já havia reunido muitos santos à Igreja. Desta forma, a regra de São Bento passou a ser seguida, observada, tendo em vista os elementos essenciais à vida ascética tradicional, conhecidos e praticados desde o surgimento do monaquismo no Egito com o Santo Antão, a saber, a pobreza, a sobriedade, o trabalho servil, o jejum, a temperança na alimentação, as vigílias noturnas, o silêncio e a separação do mundo. Estes elementos ascéticos, de um ponto de vista pedagógico, são elementos que buscados e desejados pelos cistercienses, não eram vistos como uma imposição rígida e excessiva que prejudicaria a personalidade e a liberdade humana, como se creem que se propaga hoje em dia, mas sim como uma prática segura e testada por séculos, que de fato educam o homem para a sua verdadeira personalidade, que é aquela que está configurada em Cristo, bem como para a sua verdadeira liberdade, que é a liberdade espiritual originada pela vida vivida na graça de Deus e na prática das virtudes, e, portanto, completamente alheia à prisão e às paixões dos instintos animais. Desta forma, a pedagogia cisterciense quer educar o homem a Deus, entendendo que essa é uma característica ontológica de sua existência. Assim, os elementos cistercienses e seu reflexo na arte medieval.
os elementos ascéticos, tão caros aos primeiros cistercienses, também deixaram uma profunda marca na arte medieval em geral, desde a construção dos edifícios até a confecção dos paramentos litúrgicos. Uma das características mais marcantes e, de certo modo, originais, que nos chamam a atenção hoje em dia, é a sobriedade com a qual tudo foi elaborado. De fato, por amor à austeridade, os primeiros cistercienses rejeitaram tudo o que fosse considerado supérfluo e secundário, extravagante ou excessivamente decorativo, se atendo sempre ao fim específico e pragmático de todas as coisas. Apesar disso, a arte cisterciense não pode ser considerada grosseira ou simplória, mas ricamente harmônica, delicada, singular e bela em seu despojamento característico. É importante frisar, no entanto, que toda a originalidade cultural promovida pela ordem cisterciense não é fruto de um esforço humano e meramente intelectual, ou diríamos revolucionário, que visa romper com a tradição cultural anterior, mas é fruto de uma cosmovisão sobrenatural da alma devotada que desejaram ardentemente renovar todas as coisas à luz da pureza e da simplicidade da fé evangélica. De fato, poderíamos até comparar a arte cisterciense com o minimalismo contemporâneo. Entretanto, observamos mais atentamente que em seus estilos e origens, logo compreendemos que ambos os estilos se distinguem profundamente um do outro, pois, enquanto um deles busca o vazio, o kenosis, como um lugar de proeminência para que Deus venha nos preencher, o outro, não poucas vezes, apenas reflete o vazio do senso de existência e a ausência parcial ou total da fé e da vida sobrenatural. Caros irmãos, este simpósio sobre a arte cisterciense deve nos levar ao encontro com Deus, a viver esta esperança na beleza de seu amor. A arte cisterciense, como um despojamento, é o lugar de encontro com Deus. Que nesta semana em que se apresenta ao mundo a arte cisterciense através desse simpósio, possamos conhecer mais a ordem cisterciense e toda a sua espiritualidade, na simplicidade, no silêncio e na oração.